Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa estar de volta na apresentação deste programa. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de poder estar convosco, adentrando agora no seu lar, trazendo a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus pregada na sua totalidade, sem tirar e sem acrescentar. Pregando a palavra com toda veemência, dando ênfase a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pregamos a palavra, você pode observar que nós pregamos ela completa. Nós não tiramos nem acrescentamos. Não criamos dogmas, credos e doutrinas. Não temos um compêndio doutrinário teológico. Temos a Bíblia como a nossa fonte de fé, regra e prática. O nosso único credo é Cristo e a Bíblia é o nosso manual. Então nós vamos continuar aqui a nossa reflexão que estamos fazendo sobre a família, essa célula germinativa da civilização, esta célula mãe da sociedade. O Estado ele só sobrevive por causa das famílias. O Estado existe por causa da família, e não a família existe por causa do Estado, não. Só existe Estado porque existe família. Então o Estado não deve interferir na educação da família. Não. O Estado não deve interferir com leis que destroem a família, como nós temos a lei, a ideologia de gênero para destruir as famílias. São extremos que levarão famílias à destruição. Então nós temos que a primeira família foi criada por quem? Por Deus. Deus criou seu filho e dele tirou a parte feminina, Eva, e ali uniu os dois, tornando os dois uma só carne, formando uma família, nos mostrando que a família é instituição divina e que o casamento é uma instituição divina, porque é uma instituição velha e foi a primeira instituição que foi realizada foi por quem? Por Deus, unindo um homem e uma mulher, tornando os dois uma só carne. Mas Satanás quer destruir com divórcios, destruindo famílias, destruindo lares, através do divórcio. Mas nós sabemos que estas coisas tomam posição, porque assim como foi nos dias de Noé, também seria na vinda de Cristo, quando ele viria a segunda vez para resgatar a sua noiva. Cristo vem 3 vezes. A primeira ele veio para salvar, para redimir a sua noiva. A segunda, ele vem para buscar essa noiva que ele redimiu. E a terceira, ele vem com essa noiva para reinar no milênio. Então você tem salvar, buscar e reinar. Isto é a verdade das Escrituras que nós estamos pregando aqui. Então veja só. Nós vamos continuar a nossa série aqui. Nós vamos falar hoje sobre desobediência de filhos. Para isso eu quero ler Provérbios capítulo 22, versículo 6, para a nossa reflexão de hoje. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, não se afastará dele. Uma pequena palavra de oração. Pai,
tua palavra é a verdade e nós cremos nesta palavra. Aqueles que estão do outro lado, meu Deus, unge os ouvidos deles, os corações, para que esta palavra penetre em vossos corações. Agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos seguir aqui em frente falando da obediência dos filhos e o dever dos pais. Porque hoje nós estamos vendo que pais não ensinam para os seus filhos o correto. E também, mesmo aqueles que ensinam corretos, que ensinam a seus filhos o correto, eles estão sofrendo. Por quê? Porque nós ensinamos uma coisa e a sociedade má, podre e caída ensina outra coisa. As escolas ensinam outras coisas. Então, mas é o nosso dever como pais ensinar a Bíblia, ensinar primeiramente a obediência aos pais e depois ensinar os princípios de Deus. Porque um pai que serve a Deus, quando o seu filho obedece ao seu pai, está obedecendo a Deus também. Então, Provérbios nos ensina a ensinar a criança no caminho que deve andar. Agora observe, isso nós não temos hoje, porque a maior forma de ensinar é pelo exemplo. Porque a conversa convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo é a arma. Porque Jesus ensinou para os discípulos, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele diz: eu vos dei exemplo. Observe, assim como eu fiz, façais vós também. O exemplo traz a pessoa a fazer o que aquele outro está fazendo. Mas o que nós vemos hoje são pais que não são exemplos para seus filhos. Nós temos hoje que muitos pais não têm moral para seus filhos porque eles não mostram o exemplo. E palavra não vai resolver nada. Pais que não têm autoridade para os seus filhos, os filhos no comando, os filhos dizem o que deve fazer e os pais ficam como um fantoche nas mãos dos filhos. Mas tudo isso porque a sociedade é um péssimo exemplo. Eles não têm exemplo para dar. Você acha que um pai que se senta em um bar, chega bêbado em casa, ele tem exemplo para dar para seu filho? Claro que não. Pais rude, pais que não dão a educação correta aos seus filhos, pais que liberam seus filhos de frente de uma televisão para ver pornografia. Isso ele tem exemplo? Claro que não. Então ele primeiro deveria ser o exemplo de ensinar a criança no caminho que deve andar. Por quê? Quando for velha, mesmo que aquela criança penda para algumas coisas que não é princípios do pai, mas ele vai olhar para seu pai e dizer: meu pai nunca foi assim, meu pai nunca fez isto. Então é isto. Observe só que esses pais devem ser exemplos, é dever. Observe um judeu, quando o filho completa 13 anos, ele já está pronto para fazer o Bar Mitzvah, que quer dizer o filho da lei. Ou seja, vai fazer sua primeira leitura pública, porque ele já tem aprendido o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Êxodo, Gênesis, Levíticos, Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Veja só. Então esses livros, eles ensinam assim. Diz assim, ó: quando alguém tiver um filho, Deuteronômio 21, 18 a 21, capítulo 21, versículo do 18 ao 21. Quando alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai ou de sua mãe, e que quando tiverem castigado,
não lhes dê ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e levarão ao ancião da sua cidade e ao portão da sua cidade, e dirão aos anciões da sua cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, ele não obedece à nossa voz, ele é um glutão e um bêbado, e todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra, de modo que tirarás do mal do meio de ti, e toda Israel ouvirá e temerá. Sabe, os pais judeus tinham seus filhos e eles ensinavam isto: meu filho não deve ser rebelde, porque Deus deixou para nós uma lei que o filho que é ensinado, admoestado e corrigido, e ele permanece no erro, então nós temos que levar ao sacerdote, e o sacerdote vai tomar a providência, porque este filho é rebelde e teimoso. Mas hoje a rebeldia está aí. Nós estamos presenciando a rebeldia, direitos da criança e rebelião. Mas como se hoje a própria lei ensina os filhos a ser rebelde? Camarada de menor vai preso por estar roubando. Estava roubando, vai preso. Então o camarada olha para o policial e diz: não trisque-me não, que eu conheço meus direitos. E ai do policial se tocar nele. Porque primeiro a educação não veio de casa para que aquele menino não fizesse aquilo. Foi criado de qualquer maneira, pais sem responsabilidade para ensinar seus filhos. Então o moleque vai roubar, a polícia pega, e como reincidente várias vezes praticando aquilo, o moleque olha para a polícia e diz assim: não trisque-me não, que eu conheço os meus direitos. E ai do policial se triscar naquela criança. Naquela criança não, naquele adolescente. Ai do policial se triscar naquele adolescente. Então chega lá, há uma audiência de custódia e vão perguntar para a criança se o policial tocou nele. Então ouve aquilo, ouve o depoimento dele, depois ele é liberado para roubar de novo. Então veja só, mas um judeu chegava e dizia: olha, se o filho continua sendo rebelde, ele será entregue ao ancião da cidade, e os anciões daquela cidade vão apedrejá-lo. Eles ensinavam para quê? Para que todo Israel ouvisse aquilo e temesse. Filhos criados da forma correta. Mas hoje não tem. Hoje a gente vê filhos amaldiçoando seu pai ou sua mãe, quando a Bíblia diz em Êxodo 21:17: e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe certamente será morto. Isso era ensinado para os filhos em Israel, porque todo aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Mas hoje nós vemos isso aí, filhos falando contra o pai e são rebeldes. Então veja só, vamos seguir aqui em frente. A obediência dos filhos aos pais, ela gera algo bom quando o pai é um exemplo. Entenda só, quando ele não é um exemplo, não tem condições do filho obedecê-lo, não tem. Mas quando aquele pai é um exemplo, o pai deve se concentrar em ensinar seu filho através do exemplo e através da leitura da palavra, mostrando. E o filho deve se concentrar em obedecer aquele pai, porque ele, aprendendo a obedecer o pai, ele aprende a obedecer os princípios de Deus. O primeiro dever do pai é ensinar seus filhos a obedecê-lo e depois transferir
essa mesma obediência para Deus. Então veja só. Aí existe um mandamento que tem uma promessa maravilhosa, que é uma promessa que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Veja só, a obediência dos filhos aos pais que são exemplos de vida. Ela está condicionada não, ela traz benefícios maravilhosos. E são dois benefícios maravilhosos. O primeiro é uma boa qualidade de vida, e o segundo é um tempo de vida longo na terra. Saiba que este mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele é acompanhado por uma bênção prometida para aqueles que obedecem. É a chave de todo relacionamento humano. É tão vital esse mandamento que o próprio Deus a sublinhou como a inclusão de uma promessa. Observe, esse mandamento de honrar o pai e a mãe, ele é vital, ele é maravilhoso. Ele traz um bom relacionamento e Deus acompanhou isto como uma promessa. Que? Dois aspectos. Para que te vás bem, isto fala de qualidade de vida. E para que viva muito tempo na terra, isto diz respeito ao tempo de vida. Então, um pai de verdade, que foi exemplo para o seu filho, ensinou a forma correta a ele, e este filho obedece a este pai, então duas coisas vai acontecer com ele. Ele terá uma boa qualidade de vida e viverá mais. Aqueles que honram seu pai e sua mãe tendem a viver uma vida mais completa, mais longa e melhor. Mas aqueles que vivem enfrentando seus pais ou sendo rebelde contra seus pais, eles tendem a viver uma vida menor, ou seja, não ter boa qualidade de vida e não ter um longo tempo de vida na terra. Agora veja, toda regra há exceção. A gente sabe disso, né? Que existe até pessoas que morrem cedo, morrem jovem. Mas tudo isto tem um propósito. Tem um propósito. Existe aqueles que morrem prematuro em fator da desobediência. Existe aqueles que, mesmo sendo obediente, podem morrer jovens. Toda regra, nós temos a exceção. Mas quando Deus colocou esta promessa, se você fizer filho, você irá bem e você terá um tempo de vida longo na terra. Você terá boa qualidade de vida e um tempo longo de vida na terra. Exceto aqueles que morreram jovens, porque Deus tinha seus propósitos e já o conhecia. Louvado seja Deus. Então, isso me faz lembrar até de uma história de um homem que o seu filho foi morto. E ele disse assim: o seu filho novo morreu. E ele disse: não sepulte meu filho antes de eu falar com o profeta William Branham. Então ele foi e falou com o profeta, disse: William Branham, você poderia orar para meu filho ressuscitar? William Branham disse para ele: eu vou consultar a Deus. Então ele passou a noite buscando a Deus, até que ele viu a coluna de fogo. O profeta viu a coluna de fogo e viu o menino debaixo da coluna de fogo. Viu o menino naquele local maravilhoso. Então o profeta chegou para o seu pai e disse: irmão, se eu orar para ele voltar, ele vai voltar, ele será ressuscitado. Mas
Se eu fosse você, eu não pediria para trazer ele de volta, porque ele está num local tão maravilhoso. Então o pai disse: tudo bem, amém, entendi. Então veja só, cada regra, aquilo que Deus deixou, as exceções, mas que está dentro do seu propósito. Talvez a única forma daquele menino ser salvo era tirando ele mais cedo da terra. Então Deus o fez. Este é o Deus maravilhoso que tem sua soberania e sabe trabalhar. Então veja só, esta é a regra. A obediência resulta em uma vida mais longa e mais feliz. Agora, desafiar seus pais e ser desobediente a seus pais resulta em miséria e muitas vezes faz com que as pessoas morram antes da hora por desobediência. Tem aqueles que são levados pelo propósito de Deus para serem salvos, e tem aqueles que são mortos por desobediência. Você pega Adão no Éden, morreu por quê? Por desobediência ao seu pai, Deus. No dia que comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás. Mas ele foi, desobedeceu, e veio o quê? A morte. Foi expulso daquele local de delícias, resultou para ele em miséria. É isso. Esse paralelo de Gênesis é um paralelo hoje conosco. Obedeça a Deus e você verá sua vida ser uma vida bem-sucedida, uma vida feliz. Ainda que você esteja passando condições difíceis, mas você sabe que você tem um pai que é dono de todas as coisas. Sabe, existe uma reflexão maravilhosa. Um jovem, um menino de 12 anos, ia no avião, era um dos tripulantes de um avião, e aquele menino pegava, lendo sua Bíblia ali, lendo tão tranquilo, e o avião começou a entrar em turbulência, e todo mundo começou a ficar desesperado, mas aquele menino continuou na maior tranquilidade lendo, e o povo todos desesperados, e ele na maior tranquilidade, sereno, calmo. Quando o avião parou a turbulência, o povo ficou atônito e foram perguntar para ele: por que você não ficou nenhum momento desesperado, preocupado? Ele disse: não, para que se preocupar? Meu pai é o piloto do avião. Então ele não estava nem preocupado, porque sabia, ele tinha confiança no seu pai, naquilo que ele estava fazendo. Então para que eu me preocupar? Se Deus é o dono de todas as coisas, se Deus é o dono da prata, do ouro, de qualquer coisa. Deus pode remover doenças, remover qualquer coisa que não preste da minha vida. Para que eu viver preocupado? Não. Então veja só, a obediência livrará o filho de um mundo prejudicial. Uma atitude correta dos filhos com relação ao pai, de submissão e respeito, respeitando e sendo submissa ao seu pai, salvará ele de uma vida de amargura, raiva e ressentimento. Observe, isso prolongará a vida e certamente fará com que os anos de vida da pessoa sejam mais completos e mais ricos. Isso é uma verdade. Isto é maravilhoso. Pais, não ensine seus filhos a ter ressentimento, a ter ódio. Isso vai acabar com o coração dele. Isto vai privar ele da graça, da cura e do arrependimento. Isto vai privar ele do Espírito Santo.
isto vai afastar Deus da vida dele. Não ensine seus filhos a ter ressentimento. Ensine-os a amar, a perdoar, a orar pelos que vos perseguem. O ressentimento, a raiva e o ódio destrói tantas vidas. Acaba com o coração das pessoas e aquilo vai fazendo ela se definhar por dentro. Que coisa triste. Por isso tem pessoas que vão fazer exames, vão ao médico, pede requisição para fazer exames. E quando faz os exames, depois olha, não tem nada. Mas aquela pessoa está doente. Por quê? Porque o ressentimento, a raiva e o ódio faz o corpo daquela pessoa ficar ácido. E a acidez é onde gera as doenças no corpo da pessoa. Que coisa triste. Então, eu vou finalizar. Meu tempo já está acabando. Filhos, obedeça seus pais, para que te vás bem, para que tenha uma qualidade de vida, resultado numa vida boa, uma vida sem miséria, uma vida sem ser prejudicado. Filho, obedeça aos vossos pais, para que seus dias de vida sejam longos na terra. E quando você obedece o pai, você está fazendo o bem. Pais, sejam exemplos para vossos filhos. Exemplo, seja um patriarca da família. Seja um exemplo, seja um homem de princípios, um homem de palavra. E como é que você se torna um exemplo? Através da palavra de Jesus Cristo. Precisamos de ti. Diga, preciso de ti, Senhor Jesus. Receba o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, que aí Ele vai te ensinar. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Chame Ele para ser o controle da tua vida, o Senhor da tua vida. E Ele vai te ensinar a ser um exemplo, a ser um verdadeiro pai, um patriarca da família. Que Deus te abençoe e te ajude. Só me resta tempo para convidar você para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Cultos domingos e quarta às 19h30. Venha estar conosco. Foi bom estar com você. Foi muito bom estar convosco nesta programação de fé. Pondere estas coisas com as Escrituras. Você pode analisar com as Escrituras e você verá que o que nós falamos aqui é a verdade. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.